Tá, tô gravando aqui. Bom, beleza, gente? Eu vou só compartilhar aqui então a tela com vocês também. Pronto. Bom, então o tema de hoje, eu acho que vocês já viram lá nos slides. O tema de hoje é GANs, né? Redes generativas adversariais. É... Vamos lá, então. Eu vou começar aqui primeiro com a introdução do que são elas, né? Não sei se vocês já ouviram falar em GPT-3, essas GANs mais recentes, assim. Mas a ideia é uma rede, né? Criar uma rede para gerar informação, né? Sintetizar conteúdo, seja imagem, áudio, tanto faz o tipo de conteúdo. A ideia é, em vez de fazer o caminho inverso, né, das redes que a gente viu até agora, tipo, em vez de classificar lá, tem uma imagem assim, por exemplo, em vez de classificar essa imagem, pegar a classificação da imagem, tipo, por exemplo, uma criança, um cachorro, por exemplo, e daí gerar uma imagem que represente ou treinar um modelo para conseguir gerar uma imagem nessa classificação, né? E daí você se pergunta, então o que seria uma imagem gerada, né? O que seria uma imagem gerada boa? Né? Como eu classificaria uma imagem boa de, sei lá, por exemplo, uma imagem em branco, né? Daí é por isso que tem as GANs em si. A ideia é poder classificar se uma imagem é boa ou não, se um modelo, que a gente vai pensar nele ainda, vou já explico para vocês, se o modelo consegue diferenciar de uma imagem verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, eu tirei uma foto de um cachorro, por exemplo, e daí eu fui lá e desenhei um cachorro, né? Para o meu desenho, se é um desenho bom, um desenho realístico, alguém que está vendo esse desenho não ia conseguir diferenciar, por exemplo, o cachorro que eu desenhei de um cachorro de verdade, né? Daí tem esse exemplo aqui que eu pus nos slides, que eu não sei se vocês já ouviram falar desse site, sei lá, essa cara não existe, essa pessoa não existe. Eu achei esse exemplo aqui com um cavalo, eu achei engraçado. Daí ele é uma GAN aqui por trás e ela gera imagens de cavalo, né? Não tá, tá, beleza, deixa eu mudar para todas as telas. Aqui, pronto. E aqui ele gera imagens de cavalo, né? Ele tenta gerar pelo menos, tá vendo? E daí o que estaria por trás dessa página seria uma GAN treinada para gerar imagens de cavalo. E daí entra um pouquinho no contexto das GANs, né? Porque até recentemente, no caso, eu pus aí 2014, não tinha métodos muito bons para gerar informação, né? Ou, sei lá, eu queria gerar um arquivo de áudio, não tinha um método pensado, um flow, assim, de que passos eu deveria seguir para treinar um modelo desse tipo, né? E daí, a ideia da GAN, o próprio paper, né? Tornou possível engraçadamente, se tornou possível por avanços nas redes de classificação, reconhecimento, como as redes que a gente viu até agora, tipo a ResNet, a AlexNet, entre outros. Daí com essas redes de classificação, foi possível eles conseguiram pensar num jeito bem criativo assim, de usar ela para fazer o caminho inverso, né? Então é importante notar que não foi do nada que surgiu a rede geradora, né? Eles já tinham ideias de como fazer uma rede assim, só não tinham os meios, né? Os meios para treinar essa rede. Isso aí seria mais ou menos o contexto por trás da criação das GANs. E daí agora eu vou explicar um pouquinho o significado da sigla GANs, né? Que no caso é Generative Adversarial Nets, né? São redes generativas e adversariais. Eu vou primeiro explicar a parte do generativo, né? Então tem uma diferença importante aqui para notar, que são das redes discriminativas com as redes generativas, né? Redes discriminativas são as que a gente viu até agora, que elas fazem, como eu vou deixar anotado aí, elas recebem como entrada dados reais, né? Uma imagem, um áudio assim que eu gravei, que eu fiz, que eu peguei na internet, por exemplo. E daí ela tenta classificar, ela tenta determinar
o tipo de dado que está lá, seja tipo, por meio de uma probabilidade, uma classe em si, né? Ou por exemplo, só uma regressão linear que ela faz. Ela discrimina um número que, sei lá, tem uma entrada na rede, daí ela cria um número, por exemplo, que, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o preço de casas, assim, numa região, né? Isso aí você está discriminando um preço específico de acordo com as características da casa, por exemplo, né? E daí, são aqui embaixo alguns exemplos das redes discriminativas que a gente viu, AlexNet, Random Forest, regressão logística, por exemplo. E daí entra agora o contrário das redes discriminativas, né? Que é as redes geradoras. Que é realmente isso que significa a parte do generative no nome do paper aí. Ela, em vez de ter uma entrada que seria, tipo, por exemplo, uma imagem, um vetor que representaria uma imagem, uma matriz, por exemplo, ela tem um vetor que representaria a classificação dessa imagem, ou pode ser até aleatório os valores de entrada, dependendo. E daí a saída seria a imagem gerada a partir desse vetor de entrada, né? Então, não sei se vocês conseguem visualizar as redes que a gente viu até agora. Geralmente, o tamanho aqui das convoluções são inversas, né? A gente tem a imagem aqui como entrada, faz uma convolução, um max food, por exemplo, e até vir um vetor de saída, por exemplo, um cross entropy, né? Que é um tanto de probabilidades assim, de saída, que no caso faz o caminho contrário, né? Tanto é que essa rede aqui em específico usa deconvoluções em vez de convoluções, né? E daí, tendo em mente que a gente consegue montar uma rede que faça esse caminho contrário, entra a questão de como treinar ela, né? Como é que a gente define os parâmetros para que esse caminho contrário faça algum sentido, né? Para que passe pela deconvolução e daí consiga, sei lá, aumentar a dimensionalidade, né, do vetor de entrada, por assim dizer. E eu pus aqui uma visualização da diferença principal entre os modelos generativos e os modelos discriminatórios, né? Enquanto os classificadores discriminatórios separam os dados, que a gente viu com Support Vector Machines, nas aulas de recapitulação de DL também, né? A gente viu os multilayers perceptrons, que eles tentam separar com áreas diferentes. Os modelos generativos, por outro lado, eles criam distribuições de probabilidades, né? Então, fala, os dados nessa região aqui no espaço tem tal probabilidade de pertencer a essa classe, né? Então, meio que eles fazem o caminho inverso. Talvez não esteja muito claro com essa imagem aqui, mas daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho o que esse espaço aqui de probabilidade significa, tá? Queria saber se tá claro, tem alguma dúvida por enquanto sobre a diferença das duas redes? Alguém? Não, tá bom. Então vamos continuar aqui então, direto. Então, é a parte de agora que entra a questão de como que a gente treinaria uma rede que em essência está ao contrário, né? As camadas em si estão fazendo o caminho inverso, né? Então, o processo aqui no paper foi bem simples, na verdade, para modelar, né? Para construir uma rede aqui para ser treinado. Tinha um vetor de entrada, né? E esse vetor de entrada os valores inseridos nesse vetor são valores aleatórios, né? Pode soar estranho, porque, tipo, quando a gente estava vendo as redes discriminatórias, os valores de entrada eram alguma imagem que fazia algum sentido pra gente, né? Seja os pixels, as cores, por exemplo, mas aqui é o contrário. Por que é isso? Porque eu não quero ter valores para as classes, para as probabilidades, que eu vou ter que gerar conteúdo em cima delas. Eu não quero ter um valor pré-definido, né, para esse espaço, porque eu quero que a própria rede, né, eu quero que a rede crie a relação entre valores, esses valores aí. É tipo, eu tenho um espaço vazio, assim, e nesse espaço vazio tem vários pontos. Desculpa, tem um espaço com pontos aleatórios. E nesse espaço, o que eu quero fazer? Eu quero separar
alguns conjuntos de pontos aleatórios e daí fazer com que esses pontos projetem no conteúdo que eu quero gerar. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso desenhado, porque fica mais fácil de entender também. Porque aqui tem valores aleatórios, né, no vetor de entrada. Daí a gente segue o caminho comum. Eles não especificaram quais que eram as camadas internas da rede, porque também não é tão importante, porque a ideia aqui da GAN não é uma rede em si, mas é como treinar essa rede. Né? O maior problema está em como treinar uma rede geradora, e não como modelar ele. Porque, as modelações específicas vêm depois. Por enquanto, o que importa é como treinar essa rede geradora. E daí a gente tem uma matriz, um vetor, um tensor aí de saída com o tamanho da informação desejada. Tipo, se for uma imagem, tem uma matriz, sei lá, 256 por 256. Se for um áudio, tem, sei lá, 16 bits pelo tamanho do áudio, por exemplo. E daí, tendo uma rede aqui para gerar informações modeladas, a gente quer saber como treinar essa rede. E aí que entra a mágica das GANs, né? Tendo a entrada aí como, de acordo com essa imagem aí que eu mostrei para vocês, ela ajuda a visualizar bem. Tendo a entrada como valores aleatórios para o gerador, a gente quer que para cada conjunto de valores aleatórios próximos no espaço das distribuições, né, no espaço das probabilidades, a gente quer que esse conjunto de pontos gere um conteúdo específico, né? No caso aí é uma imagem falsa, de um 8, por exemplo. Então a gente quer, sei lá, que o ponto 00, 01, 10, 11, todos esses pontos próximos da origem correspondam para alguma variação diferente da forma de se escrever um 8, beleza? Como é que a gente configura os parâmetros da rede geradora, né, para fazer com que pontos perto da origem acabem desenhando um 8, assim? É aí que a gente entra o training set, né? A gente pega, por exemplo, aí deve ser o MNIST, aí um dataset de caracteres desenhados, e passa tanto esse dataset de treino quanto a saída do modelo gerador para o modelo de discriminador, né? No caso aí é um modelo de classificação. E daí o que é a função desse modelo discriminador? Ele pega essa imagem, né, que ele recebeu, tenta determinar se a imagem é real ou se a imagem é verdadeira, né? E daí a gente tem aí uma sequência de passos que a gente vai ter que fazer para, por exemplo, fazer o backpropagation, treinar, etc. Já mostro isso aqui, mas aqui eu quero que vocês entendam que a GAN não é em si a rede geradora, mas como a gente coloca a rede geradora com a rede discriminadora juntas, para que seja fácil treinar a rede geradora para fazer imagens que tenham algum significado, né? Que não sejam só aleatórias também. E daí, colocando essas duas, elas viram uma rede só. Então, a entrada são valores aleatórios, né? Passa pela rede geradora, fica no formato da imagem que a gente quer. E essa imagem aí, não pode ser qualquer outra informação, mas no exemplo aqui é uma imagem. Essa imagem entra na rede discriminadora. Beleza? E daí passa pela discriminadora e daí tem uma classificação no final. Se a imagem gerada foi interpretada como sendo verdadeira, né? Se ele conseguiu classificar como um 8 realmente, ou se ele não conseguiu classificar como um 8, né? Que no caso a imagem é falsa. Agora a gente vai para a parte de como treinar essas duas redes em conjunto, né? Então, normalmente como é que a gente fazia para treinar uma rede até agora? A gente mandava um batch para a rede, né? E pegava a saída, o erro, né? O erro da rede que saiu no final. E daí, de acordo com esse erro, a gente atualizava os parâmetros da rede. Né? A gente fazia backpropagation, passava pelo gradiente, etc. Só que, como a rede que a gente, em essência, quer treinar, que é a rede geradora, não é a que está conectada diretamente à saída do erro, né? O erro seria, tipo, se a imagem gerada... Por exemplo, vou voltar no exemplo aqui. Aqui. O erro que do gerador aqui seria se eu quisesse gerar a imagem 8, por exemplo, mas aparecesse, por exemplo, um 7, beleza? Daí deveria
a saída da função de erro deveria retornar um valor grande, né? Porque o erro foi alto, porque não gerou a imagem que deveria ter gerado. Né? Isso aí seria a função de erro da rede geradora. Só que como as duas estão juntas, né? Uma está conectada no final da outra, a saída de erro, que está por último, é a saída da rede discriminadora, né? Então, o erro, em essência, vai ser calculado, o erro da rede geradora e da rede discriminadora vai ser, vai aparecer na saída da rede discriminadora em si, não na rede geradora. Então, na hora que a gente for fazer o backpropagation dessa rede em conjunto, a gente vai começar pela rede discriminadora e ir até o começo da rede geradora. Né? Então, é importante notar que passa pelas duas quando a gente vai fazer o treinamento da rede. E daí que entra a parte do adversário, da sigla da GAN. Né? Que, em essência, é importante notar que a rede da GAN, o foco dela não é na parte. Ela não surgiu, né? A ideia da GAN não surgiu querendo fazer a parte do adversário, foi mais por causa da parte do gerador, né? Então, o adversário foi só a técnica que eles descobriram de como treinar a parte do gerador, né? E daí, no caso, tem duas imagens parecidas que vão ilustrar como que é feito o backpropagation na hora de treinar a rede geradora, né, no caso. A gente tem aqui, né, a mesma imagem do slide anterior, que tem o valor de entrada aleatório que entra na rede geradora, aqui, né? Isso aí cria a imagem que é no caso anterior, era uma imagem, né, que vai ser o sample, e daí pega um sample das imagens reais também. E esses dois conjuntos, né, de imagens reais e imagens falsas geradas, vão ser inseridos na rede discriminadora, beleza? Daí cabe à rede discriminadora determinar o erro dela mesma, né? Se ela conseguiu classificar, por exemplo, um 8 como um 8, ou sei lá, um 0 como um 0. E daí também ela gera um erro para função da rede gerador. Mas é importante notar que primeiro esse conjunto de redes, o backpropagation é feito primeiro só na rede discriminadora, beleza? Então, na primeira etapa aqui do treinamento da rede, é feito só na rede discriminadora, né? Então, calcula o erro, faz o backpropagation e depois vai para a segunda etapa. No caso, no caso aqui, a segunda etapa é o treinamento da rede geradora, beleza? E para treinar isso, o backpropagation não para na rede discriminadora. Ele parte da função geradora aqui, né, da função do erro da rede geradora. No caso, sei lá, se uma imagem 7, se a rede geradora produzir uma imagem 7, o erro vai ser alto se a rede discriminadora conseguiu perceber que a imagem era falsa, né? Daí, se ela não conseguiu distinguir se é falso ou não, o erro da função da rede geradora, por consequência, vai ser baixo, né? A gente já tem uma função de erro separada para as duas redes aqui. E quando vamos fazer o backpropagation na rede geradora, o erro aqui ele passa pela rede discriminadora, depois vai para o gerador. Só que ela meio que pula, né, a rede discriminadora, porque não tem os parâmetros aqui dela, não tem a ver com o erro da função gerador, né? Então, é como se pulasse, só que tem que passar por ele também, porque elas estão conectadas, né? O formato que eu mostrei lá atrás. E daí, é isso que significa a parte do adversário, né, na sigla da GAN. Colocar as duas redes, a rede discriminadora e a rede generadora, juntas. E durante o treinamento fazer com que elas sejam treinadas independentemente, beleza? E sendo treinadas independentemente, é meio que se tivesse uma competição entre elas, né? A gente está tentando maximizar. Eu já explico essa fórmula grande aqui, nem precisa pensar muito nela, só para eu poder passar por cima dela. A gente tenta maximizar, que é o max aqui, a precisão da rede classificadora, né? Que é a D de discriminador. Então, quando a gente maximiza a precisão, a acurácia da rede discriminadora, ela consegue identificar bem um 7, por exemplo. Ela consegue identificar bem um número 2. Ela nunca vai falar que um 2 é 1, por exemplo.
Enquanto a gente tenta maximizar essa rede discriminadora, a gente tenta também minimizar, né, o erro aqui da função geradora. Né? Então a gente não quer que a gente quer que enquanto a rede discriminadora consiga diferenciar números, né, classificar eles corretamente, a gente não quer que ela consiga diferenciar entre os números reais, né, as entradas reais, das entradas falsas produzidas pela rede geradora. Né? Por isso que esse min-max aqui é isso que vai estar significando a parte do adversário. Né? A gente vai treinar duas redes, só que uma tem um objetivo contrário à outra, né? E por isso que eles estão tecnicamente um contra a outra aí nesse ciclo de treinamento. Quanto a esse min-max aí, a parte do adversário, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pode mandar no chat também que eu acho que eu consegui ver. Não? Tá bom, vamos lá então. Agora a gente chegou aqui na parte mais teórica, mais superficial aqui. Que eu vou explicar um pouquinho das vantagens de alguns assuntos extras da rede, além do treinamento, né? A gente já começa aqui primeiro pelas vantagens e desvantagens de usar essa rede. O maior problema, sem dúvidas, é que a rede da GAN não tem uma convergência muito supérflua, né? Ela não converge perfeitamente. É muito difícil, na verdade. Ela pode convergir, mas é extremamente difícil com que ela converja. Porque supondo que a gente tem um gerador perfeito, né, que ele consiga produzir imagens totalmente iguais à rede, às imagens reais, né? Então as imagens falsas são iguais às imagens verdadeiras. O discriminador, por consequência, não vai conseguir distinguir, né? Porque se elas são iguais, não tem diferença realmente. E daí a acurácia dele no erro da função geradora considerando, desculpa, o erro da função geradora, será de 50%, né? Isso em essência, esses 50% significa que é tipo um chute, né? O gerador não consegue diferenciar as imagens geradas das falsas. Então é como se ele estivesse chutando. Ah, essa aqui é falsa, essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa, sabe? Ele não tem como saber. E daí se a gente tem uma acurácia boa para o gerador, e é uma acurácia de discriminador que continua sempre a diminuir, o feedback, a saída da função do discriminador, vai acaba perdendo um pouquinho da importância, né? E daí, como o gerador, em essência, precisa da saída do discriminador, afinal das contas, ele acaba não conseguindo convergir perfeitamente, né? Porque enquanto ele melhora, a convergência dele piora porque ela depende dele errar, né? É engraçado pensar dessa forma. Daí tem outro problema que é o do Vanishing Gradients, né? Isso depois eu acho que a gente vai ver na próxima aula, que é de Attention, né? Na próxima reunião. Só que em essência, como é uma rede grande, né, tem uma parte do gerador e uma parte do discriminador juntas, às vezes alguns dos parâmetros que estão lá no começo, que cabem a um gerador, acabam sendo diminuídos tanto, multiplicados tanto por números pequenos, na hora de fazer o backpropagation, multiplicando pelo gradiente, que quando chega já desculpa, que quando chega no começo da rede, né, esses parâmetros acabam perdendo um pouquinho dos valores deles. Né? Então eles não têm tanta influência assim na hora de mudar a rede. E daí isso é outro problema aí que acaba também atrapalhando a convergência da rede. Né? A vantagem eu nem pus em um tópico aí porque é tão evidente, né? Poder gerar informações. É um método mais recente aí. Foi o método mais inovador aí para gerar informações, né? Porque antes não tinha tanta capacidade aí para gerar códigos assim de forma tipo, automática, né? Numa rede em si. Daí, voltando aqui à parte do espaço vetorial que eu falei lá no começo, né, sobre os pontos aleatórios e tal. Supondo aqui um espaço tridimensional, né, imagine aí um espaço tridimensional. Se a gente tem um conjunto de pontos em volta da origem, sei lá, um conjunto de pontos em volta do x igual a 100, por exemplo, e cada um desses dois conjuntos de pontos representem, sei lá, por exemplo, uma mulher sorridente.
Vou dar um exemplo bem específico aqui. Os pontos na origem, por exemplo, quando passam os pontos na origem, tipo 00, 01, etc. Quando eles passam pela rede geradora, eles vão acabar gerando uma imagem de uma mulher sorridente, por exemplo. E daí, os pontos ao redor do x igual a 1, quando eles passam na rede geradora, por exemplo, podem gerar um homem sem expressão, né? Um homem neutro. E daí, o legal de estar num campo vetorial, né? É que eu posso, sei lá, subtrair os valores desses pontos e depois dessa operação de subtração ainda conseguir informação relevante, né? No caso aí o exemplo dado, que é bem fácil de perceber isso, os pontos, por exemplo, aleatórios que poderiam gerar uma mulher sorridente são em proximidade, e daí, portanto, quando você subtrai os pontos que correspondem a uma mulher neutra, por exemplo, depois soma com os pontos que correspondem a um homem neutro, a gente ganha a diferença aí do vetor. Né? No caso, subtrai mulher de mulher, zero, né? E subtrai o neutro, somando com o neutro do homem, zero também. No final fica só o smiling do primeiro ali com o man do último ali. Que em essência resulta, né? Passando pela rede geradora também, no homem sorridente. Né? Daí esse espaço vetorial aí que tem uma correspondência direta com a saída do modelo gerador, chamamos de espaço latente. Né? Acho que, não sei se alguém vai lembrar das coisas de geometria analítica, né? Mas a gente passou um pouquinho por cima desse espaço latente. E é bem isso aqui que também acontece na rede também. Daí agora é uma parte mais legal aí, mais recente, né? Que talvez vocês tenham visto em notícias aí, não sei se prestaram muita atenção, que é de ataques adversariais. Isso aí aconteceria com uma rede, por exemplo. Isso acontece também pelo mesmo motivo do espaço, por como funciona o espaço latente, que eu expliquei agora há pouco. Se a gente tem aí uma rede que consiga gerar, por exemplo, uma imagem de uma placa aí, escrito stop, né, e classificar como stop, a rede discriminadora dessa GAN classifica essa imagem como stop. Se adicionar um conjunto de pontos, né, em essência podem parecer aleatórios, mas trabalhando no espaço vetorial acabem mudando, né, a região desses pontos para uma região correspondente a outra classificação, eu posso então também, no final, eu vou ter uma classificação errada, graças a esses pontos que possam parecer aleatórios. Né? E daí, mesmo que as duas imagens sejam parecidas, né, as duas são uma placa escrito stop, no espaço vetorial elas estão em posições totalmente diferentes. E daí a rede geradora também vai. A rede da GAN, na verdade, desculpa. Também vai classificar isso aí como uma classe totalmente diferente. Né? E daí isso tem muitos problemas. Por exemplo, se tem uma rede. Por exemplo, eu quero enviar uma imagem por um banco, assim, por exemplo. E daí eu posso pôr. Ele tem um reconhecimento de caractere, assim, numa nota, por exemplo, numa nota de dinheiro. Ele vai lá e classifica, sei lá, como R$ 100, por exemplo. Só porque eu desenhei um pontinho no meio da nota, assim, por exemplo, sabe? Daí é bem curioso aí como funciona esse espaço latente. Em essência, da rede foi o que eu falei no começo e agora essas curiosidades aí que eu falei no final. No, a GAN é mais um jeito de como treinar a rede, não uma rede em si. Né? Então espero que vocês retirem essa informação principal aí da reunião de hoje. É isso, gente. Vou parar a gravação aqui também.